Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lili e hoje eu estou aqui com um vídeo com o tema superação. Esse tema já era para ter sido abordado já faz um tempo, que tem algumas pessoas que vêm me pedindo para eu falar sobre superação e tal, só que eu tava ainda em processo, né? Porque eu gosto de vir aqui falar quando eu trago um vídeo para vocês, uma tag e tal. Eu gosto de viver aquilo que eu tô falando, né? Aquilo que eu tô postando, eu gosto de viver. Então, assim, pra quem não me conhece, né? Eu tô falando isso porque quem convive comigo, quem me conhece, sabe que eu gosto de sempre de ser muito autêntica com as coisas do meu dia a dia. Então, assim, eu precisava superar algumas coisas. Então, por isso eu não tinha vindo antes. Mas agora, graças a Deus, já superei. Então, eu vou trazer algumas coisas, assim, que eu vivi e pra gente saber lidar melhor, né? Continuar a vida lidando com essa situação, ou a gente tentar ver como pode um caminho mais fácil para superar, ou, não sei, né, entregar na mão de Deus e ver o que acontece. Eu espero que o vídeo que eu trago aqui sirva, né, para vocês, né, para poder colocar em prática algumas coisas. Então, vamos lá. Vamos para primeira parte, né? A gente sabe que tem várias maneiras, várias coisas que acontecem que a gente precisa superar e de forma diferente, com pessoas diferentes. Tipo, às vezes tem uma coisa que aconteceu na nossa infância que é mais difícil, tipo traumas de abusos, ou mental, ou até físico mesmo, e a gente acaba, né, crescendo com aquele trauma. E para superar um pouco mais complicado, às vezes a gente precisa até de alguns profissionais, né, terapeuta, psicólogo, para poder acompanhar, para poder lidar, porque são marcas que ficam nas nossas vidas que para superar é bem complicado. Já tem outras coisas que é menos agressiva, né? É menos grave, né? Não deixa de não doer, não deixa de da gente precisar de um processo para poder passar por aquilo, mas é menos do que uma coisa dessa quando a gente é criança, ou até um trauma também de vez em quando eu falo isso, né? Apelidos, diminuir a pessoa cresce em um ambiente ou num lar ou em um local que sempre que você vai para um local, chega lá, alguém sempre tenta te comparar a outro, te diminuindo. Ah, você poderia ser igual a fulano. Ah, fulano que é assim, é esse fulano, entendeu? Você cresce também com aquilo, você precisa superar. E às vezes você fica adulto e não supera. Então, assim, vamos lá para os primeiros. O trauma de infância, a gente já sabe, né? Eu já falei que muitas vezes a gente precisa, nós que somos pais também, ficar atento com nossos filhos, porque muitas vezes os nossos filhos, eles se retraem ao invés de ele chegar pra gente falar, por mais que a gente seja amigo, por mais que a gente seja parceiro, por mais que a gente chegue para nossos filhos e falem pra ele que a gente tá sempre do lado dele, o que acontecer pode conversar, mas tem coisas que às vezes acontecem com nossos filhos que eles sentem vergonha de falar, ou eles sentem medo de falar, que não sabe a reação. Às vezes acontece algo na infância que a própria criança acha que é culpado, ou até a pessoa que causou, né, faz com que a criança entenda que a culpa é da criança. Então, se a criança já se sente culpada naquela situação, ela vai com certeza temer de chegar aos pais, né? Principalmente dependendo de como sejam os pais, né? O caminho, a criação, a forma. Às vezes tem pais mais conservadores, né? Que não conversa muito sobre tudo, não deixa aberto. E não que eu esteja condenando, eu tô falando assim, essas coisas, né? É um meio de um filho entender que possa ser que não ache apoio nos pais. Então a gente tem que sempre estar bem atento às nossas crianças. Até as crianças também, filhos de amigos, filhos de vizinhos que convivem com a gente. Se a gente detectar alguma coisa, é bom observar. Às vezes o pai e a mãe tá na correria, tá na agonia pra criar, pra sustentar e não tá prestando muita atenção. A gente viu alguma coisa, se atentar também não só para o nosso, né? A gente pode muito bem se colocar no lugar da pessoa. Se fosse comigo, também eu podia passar por isso e a pessoa me falar e tal. Então, nesse caso de criança é um pouco mais complicado, porque precisa, né, de alguma coisa, algum recurso
que venha trabalhar com a mente da criança, né? Muitas crianças hoje são tratadas com profissionais por conta disso. E mesmo crianças que se tornaram adultas, passaram por tratamento, então hoje adulto e ainda não superou. Então, superação é algo muito, vou dizer, complexo, porque nem sempre a gente consegue, né? Tem certas coisas que a gente não consegue superar, né? Porque tem traumas que não tem como tirar, só Deus mesmo para tirar da nossa vida. Mas tem outras coisas mais leves. Por exemplo, quando você se decepciona com algumas pessoas, eu digo assim, eu não tô falando nem de homem, mulher, eu tô falando de amigos, família, parente, entendeu? Você se decepciona e você precisa superar, né? Com pessoas que você colocou na sua vida, pessoas que você escolheu, né, como afinidades, tipo, se você considera como irmão, como um pai, como uma mãe, como uma tia, como uma prima, e acaba que essas pessoas te decepcionam. Então, o que é que acontece? Você fica frustrado, porque assim, a gente deposita muito, por mais que a própria Bíblia fale, né, que maldito homem, confia no homem e tal, a gente, que é ser humano, a gente sempre quer alguém para compartilhar as nossas coisas, as nossas intimidades, as nossas coisas pessoais, né, um conselho, a gente tem sempre, alguém tem uma pessoa muito próxima, então assim, a gente tem bastante cautela para escolher essas pessoas, né, porque não é o tempo que diz quem é a pessoa. Eu já vi situações onde pessoas que estavam próximas 20, 30, 40 anos e houve, né, essa decepção de pessoas não ser aquilo que estava mostrando. Então, assim, a gente precisa ao máximo ter cuidado com o que a gente coloca na nossa casa, com o que a gente conta nossas coisas, né? Eu sei que a gente é ser humano, a gente precisa sim de uma palavra, de alguém que fale com a gente fisicamente. Como ser humano, a gente sabe que Deus fala com a gente sabe que o que a gente pedir, Deus vai escutar, vai responder. Só que como nós somos de carne e osso, somos seres humanos, a gente precisa de alguém também de carne e osso que esteja ali, escutando nossos problemas, nos aconselhando, nos dando um ombro amigo, nos dando apoio. Mas a gente precisa muito ter cautela, assim, tipo 100%, para escolher as pessoas com quem a gente vai dividir as nossas vidas, porque é bem complicado. Porque quando a decepção vem, para você se levantar, é um processo. Então, assim, eu tive uma decepção, assim, uma não, algumas, né? E eu precisei superar. Por isso que eu não tinha vindo aqui ainda, porque quando eu era criança, normalmente todo mundo, né? Quando é criança, a gente se baseia pelo que os adultos falam, pelo que os adultos querem mostrar a gente. Enquanto a gente não tem uma idade que a gente consegue entender, consegue ver, né? Conhecer as pessoas, perceber, né, a movimentação, perceber as ações, a gente segue aquela pessoa que está do nosso lado. Ainda que a gente vá num local que não seja com nossos pais. Mas com quem a gente está indo, que seja um adulto, o que o adulto disser, a gente vai absorver e vai crescer com aquilo. Então, isso aconteceu comigo. Eu tinha muitos heróis. Só que eu fiquei adulta e descobri que a capa era falsa. Não tinha herói, né? Tipo, eu sei que tem muitos heróis que não usam capa. Mas, assim, foi uma decepção muito grande porque você acaba criando muita expectativa naquela pessoa. Uma imagem de uma pessoa que não é aquilo, e depois, quando você descobre que não é muito complicado. Porque assim, quando você tá formando, né, conhecendo alguém, e você começa assim, entender, será que essa pessoa é boa? Vamos ver e tal. É diferente de quando você é criança e dizem pra você que aquela pessoa, tipo, é 100%, é mil maravilha. É muito complicado, porque você já tá certo de que aquela pessoa é aquele jeito, aquilo que, entendeu? Que fizeram pra você, aquela imagem, então você já tem aquela coisa aquela empolgação, aquela pessoa é, uau, eu posso isso. E depois, quando você descobre que não é nada disso, e não assim, não foi uma, nem duas pessoas,
Foram várias que você tinha uma admiração e você descobre que não é nada daquilo, que era tudo fingimento. E que a pessoa que dizia, tipo, que mostrou aquele caminho era uma pessoa... Eu vou dizer assim, né? Eu escutei ontem, eu tava conversando com a pessoa falou pra mim assim, às vezes as pessoas não conseguem ver maldade em ninguém, conseguem viver melhor. Eu acredito que sim, eu tenho certeza. Que assim, não que eu quisesse viver enganada, não é isso, né? É bom quando a gente sabe, né, em que terreno a gente está pisando, como são de verdade as pessoas. É bom, mas assim, quando você é criança, você tem a pureza, tem a inocência, você vive de uma forma mais leve, né? Você não vive amargurado, você não vive angustiado, porque assim, tem pessoas que acham que não, mas assim, eu e minha família, que eu digo meus pais, meus irmãos, minhas sobrinhas, que a gente sabe que não é mais família, porque família é quando você cria outro e tal, a gente já sabe disso, aí já é familiar, mas eu trato como família, porque na verdade pra mim, até isso eu mudei minha concepção, né? Pra mim, família são aqueles que estão do seu lado. Pode ser uma amiga, pode ser um vizinho, pode ser pode ser quem for. Quem tá do seu lado ali é família. Família significa alguém que tá ali te apoiando, né? Te admirando, te levantando, enxugando suas lágrimas, rindo com você. E aí você percebe que não. Eu vi uma pregação do pastor Cláudio Duarte, ele falando uma coisa que também, isso me decepcionou muito. Eu não sei se todo mundo que tá ouvindo aqui ouviu isso, mas eu e muita gente, acredito que já escutou, que amigo é aquele que tá do seu lado no momento difícil, não é isso? No momento difícil, que a gente sabe, cadê os amigos sumiram e tal. Eu cresci ouvindo isso, que os nossos amigos, as pessoas que nos amavam, as pessoas que nos queriam bem, eram aquelas pessoas que no momento difícil, tava do seu lado te dando a mão. Aí, foi assim que eu fui. Mas quando eu fiquei adulta, eu percebi que algumas pessoas, como o pastor Cláudio Duarte falou, eu consegui detectar isso sem saber que era dessa forma. Mas eu detectava que tinha alguma coisa errada. Por exemplo, tem pessoas, não é que diz assim, você tá passando por uma dificuldade, bora, todo mundo aqui, bora agradecer que fulano tá passando por uma dificuldade, não é isso não. Não é disso que eu tô falando. Porque às vezes eu converso com alguém e falo assim, eu não acredito que a pessoa vai querer meu mal. Não é querer o mal, eu quero que ela se dê mal. Não é assim. Não é assim. Eu nem vou dizer involuntariamente, né? Porque tem coisas que a gente faz involuntariamente sim. Mas eu não acho que isso aí seja, não. Aí assim, você tá numa certa posição. Aí se você, tem pessoas que assim, se você estiver numa posição igual ou menos, beleza. Mas se você der um passo na frente, acabou tudo. Entendeu? Então a pessoa se afasta, a pessoa começa a te ver de forma diferente. Ai, que você é metida, que você é arrogante, que você ficou assim, que você ficou assim. Mas na verdade não é. É porque a pessoa percebeu que você deu um passo na frente. E isso é ruim. Aí o pastor tava falando, você tem que entender quem são seus amigos de verdade no momento que você der um passo para frente, no momento que você conseguir uma vitória, uma coisa, algo, você conquistar alguma coisa e a pessoa vibrar com você. Aí eu entendi que é isso mesmo. Porque quem vibra com você no momento que você tá beleza, que você deu um passo 2, 10 para frente, que você conquistou uma coisa, ainda que eu não tenha conquistado aquilo, entendeu? Eu e minha família, a gente sempre foi assim. Ainda que a gente não tivesse aquilo, ainda que a gente não conseguisse e soubesse que não ia conseguir durante um período que fosse levar 10, 20 anos, 30 anos pra gente conseguir e a pessoa conseguir outro, a gente tá vibrando e a gente tá ali agradecendo. Que bom, que bom. Essas pessoas que vibram com você, presta atenção, porque assim, foi o que eu vivi, né? Eu posso falar com precisão, porque eu vivi isso. Então, as pessoas que vibram com você, no momento que você dá um passo pra frente, que você conquista, essas vão estar do seu lado. No momento que você chorar, no momento que você precisar salvar. Então, não se apegue só. Meu amigo é aquele que a gente sabe que quando tá na pior, porque tem gente que gosta. Olha, eu já vi vários comentários. Eu já vi comentários assim, ó.
12 anos depois, fomos pra uma festa de família, chegou lá essa pessoa toda arrumadinha e eu não tenho essa. Porque eu sou super resolvida. Ah, você é linda. Se for linda, tá bonita, se tiver, eu meço a cabelo, a sua unha tá linda, gostei da sua maquiagem. Eu não tenho esse negócio de ficar. Aí sempre arranjar um defeito pra botar, ou não falar, né? Só você posta uma foto, a pessoa só fala se achar uma crítica. E quando não acha, procura pra botar. É mais ou menos isso. Aí a pessoa chegou lá toda arrumadinha e tal. Inclusive eu falei, ai, tá muito bonita. Tava mesmo, tá bonita e tal. Daqui a pouco chegou uma outra. Aí falou assim pra ela, misericórdia, seu cabelo caiu, e foi na frente. No caso da outra pessoa do passado, foi atrás, dava pra cobrir e tudo mais. Seu cabelo caiu, por que tá assim todo comido? A mesma frase que ela usou 12 anos atrás. Mas assim, pra mim foi surreal. Foi assim, eu não tô falando de vingança, não tô falando disso não. Mas assim, eu vi assim, tipo, os mínimos detalhes que Deus cobra. Ela levou 12 anos, mas ela passou menina. Aí, eu nem dei muita coisa achando que ela ia. Mas eu falei assim, ó, ela passou pela mesma coisa que a pessoa passou 12 anos atrás. Uma pena que a pessoa não tá aqui pra ver. Aí, quando daqui a pouco, aí a gente saiu do lugar, fomos para um lugar, mas aí pro quarto da casa, chegou lá, ela fez o comentário. Você viu? Menina, misericórdia, a pessoa, eu com tanta coisa pra ela falar, eu arrumada, coisa, tinha que falar do meu cabelo que tava ruído. Você viu? Eu disse, não vi não. Aí falou do meu cabelo que tava ruído, aí ficou o tempo todo pegando. Quer dizer, aquilo ali ela guardou no coração, ela só não chorou, porque, né, não sei, ela não quis chorar ou não sei. Mas aquilo ela guardou. Só que ela esqueceu o que ela fez, que foi do mesmo jeito, até as mesmas falar. Eu tava falando com a minha mãe essa semana, que eu tinha esquecido, eu falando com a minha mãe essa semana sobre isso. Que Deus não é um Deus de brincadeira, não. Se alguém tá achando que vai humilhar alguém e amanhã não vai pagar, Deus cobra, ele não é vingativo, mas ele é justo. E assim, eu precisei, depois que isso aconteceu, parece que foi libertador pra mim, sabe? Como assim, porque eu me sinto assim, tão angustiada quando eu vejo alguém humilhar outro, desfazer do outro, e aquela pessoa, porque assim, se for alguém falar e fazer como eu, mas é difícil, gente, eu não tô falando pra me vangloriar, não, mas é tão difícil encontrar alguém assim, que não ligue pra nada. Meu sonho era fazer uma caravana, palestra pra essas pessoas, pra ver se entra na mente, porque assim, o pessoal ia cansar, não ia falar mais, pelo menos de mim, eu sei que não falam. Se falam, eles ficam pra ele, não chega mais a mim, porque eles sabem que vai perder tempo. Então fala e tal, só que nem todo mundo. Você acha que eu ia falar pro meu cabelo tava ruído aqui embaixo, eu ia chorar? Eu não ia chorar, E mais, a pessoa chorou. E eu sei que a pessoa não tava mais. Mas Deus não é aquela pessoa que ele se vinga, bota alguém pra ver e tal. Não é. E até porque o problema tava em mim. Aquilo me magoou e eu fiquei com aquilo. E eu entendi que eu superei depois que aconteceu com ela a mesma coisa. Entendeu? Então tem coisas que supera. Outra coisa também foi uma situação que aconteceu. Uma pessoa precisou de estar na casa de alguém. E a pessoa começou a falar coisas, humilhar e tal. Botar regras e tudo mais. E aí eu falei pra essa pessoa, olha, não se preocupe não. Aí eu falei assim, pode levar 10 anos. Eu falei assim, né? Pode levar 10 anos, mas um dia vai acontecer que isso vai vir na tona. E aí veio. Depois de 7 anos, não foram 10 não. Foram 7 anos. E aconteceu. E assim, também eu me senti assim, tipo, superei. Porque eu ainda tinha aquilo, eu ficava remoendo, eu ficava falando, porque aquilo, como é que faz aquilo? Como é que daquele jeito? Como é que isso? Faz isso com a pessoa chorou, Aí eu ficava, né? Passou anos. Esses 7 anos sempre eu lembrava. E assim, agora eu trouxe esse vídeo aqui pra falar sobre essas coisas. E assim, pra mim foi libertador, porque hoje eu não sinto mais isso. Entendeu? Eu tô bem tranquila quanto a isso aí. E pra mim eu superei mesmo. E eu agradeço muito a Deus por isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se quiser mandar mais, né, sugestões de fazer vídeo, eu tenho algumas aqui, mas eu tô avaliando ainda pra ver qual que eu posso trazer.
E vocês podem mandar também. Espero que tenham gostado, que tenha surtido efeito. Beijo pra vocês e até a próxima. Não esqueça de dar um joinha, compartilhar, né, para as pessoas e se inscrever no canal. Tchau, tchau!